Olá pessoal, meu nome é Leonardo Duflo, coordenador de mobilização e relacionamento do Instituto Ethos, e gostaria de dar as boas-vindas ao painel Crise Humanitária e o Papel da Economia. Essa discussão faz parte da Conferência Ethos 360 Graus, que você pode acompanhar semanalmente em nosso YouTube, então não deixe de se inscrever no nosso canal, assinar as notificações para ter certeza, sempre que uma discussão entrar no ar, você não perder nada, e também nos siga em todas as outras redes sociais para poder acompanhar o dia a dia do Ethos. Então vamos começar aqui oficialmente nossa discussão. Primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas especialistas e que vão aqui discutir com a gente sobre pandemia, sobre economia. Gostaria primeiramente de dar as boas-vindas a Sandra Rios, economista, diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento e sócia da Ecostrat Consultores, Ricardo Henriques, economista e superintendente executivo do Instituto Unibanco, e Michael França, economista e colunista da Folha de São Paulo. Também agradeço a Gislaine, que está nos apoiando com a interpretação em Libras. Vamos lá, pessoal, a gente tem muito para conversar sobre esse tema. Primeiro, mais uma vez, agradeço pessoalmente a participação, a dedicação e por estarem aqui com a gente discutindo temas tão importantes, né? Dando um pouquinho de contexto do momento que a gente vive, estamos caminhando aí para mais de 470 mil mortos no país, uma média de mais de 2 mil mortes por dia, uma vacinação aquém do possível e do esperado no país. Por outro lado, com o presidente da República recentemente celebrando o crescimento econômico em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então eu gostaria de trazer, né, para esse momento de discussão, a gente poder falar sobre esse descontrole da pandemia. A gente nem saiu de uma segunda onda e já está prevista uma terceira para começar. Um cenário um pouco desolador e, por outro lado, uma pressão muito forte da gente retomar a economia. De fato, temos muitas pessoas passando fome, com problemas cada vez mais sérios, e como a gente consegue, né, nesse cenário pós-Covid, quando ele acontecer, que papel, né, o Brasil vai ter nesse cenário internacional pós-Covid, onde a gente quer estar nesse momento, né? Então, esse é o nosso pano de fundo para toda a nossa discussão. Sintam-se à vontade para trazer reflexões, questionamentos. A gente tem um bate-papo aqui bem legal com todos os nossos painelistas. Gostaria de começar com a Sandra. Sandra, por favor, traga um pouquinho da sua vivência, do que você está enxergando desse momento aí que o país vem passando e quais as reflexões que você faz aí para o nosso futuro. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Léo. Obrigada ao Instituto Ethos pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Um prazer estar aqui, reencontrar o meu amigo de tanto tempo, Ricardo Henriques, conhecer o Michael, enfim. Acho que vai ser uma oportunidade bem legal para a gente conversar sobre esse tema. Como você já fez na introdução, né, já apontou o quadro que a gente vive, eu acho que você usou um adjetivo para essa situação que se encaixa perfeitamente bem. A gente está numa situação econômica e social desoladora, apesar desse crescimento recente do PIB, a situação continua desoladora. É assustador pensar que a gente está entrando na terceira onda sem ter, de fato, saído da segunda, né? Deu uma ligeira melhorada, uma ligeira aliviada, mas, de qualquer maneira, continuávamos com um número de mortos acima de 2 mil por dia, e agora a gente entrando novamente numa curva ascendente. Tudo indica que esse crescimento recente foi beneficiado por tem vários efeitos aí. Tem efeitos de estatística, né, de carregação de estatística por conta de números muito deprimidos no ano passado. Tomamos um vento de cauda aí, estamos surfando novamente numa melhora do cenário internacional, justamente uma melhora nos países que avançaram mais na vacinação e que já estão vendo a situação da pandemia melhorar significativamente. Isso tem contribuído para o aumento da demanda internacional e especialmente para o crescimento dos preços das commodities.
e isso beneficia o setor externo da economia brasileira, beneficia a agricultura, então vem aí do cenário internacional um certo empurrãozinho. Há muitas dúvidas se esse crescimento do preço das commodities se trata de um novo superciclo das commodities ou se é só uma recomposição de preços, e isso a gente ainda vai ter que ver. É mais provável que seja uma recomposição do que um novo superciclo, e se for uma recomposição, não é um processo duradouro. A má notícia é que, junto com a melhora no PIB, vem também um aumento não desprezível da inflação, né? Também estimulado pelo aumento dos preços internacionais das commodities, mas que pode ser agravado pela crise hídrica e energética que a gente tem pela frente, e provavelmente pelo aumento no preço da energia no Brasil. Uma coisa que acho que é importante, que provavelmente o Ricardo e o Michael vão tratar também, é que a pandemia afetou desproporcionalmente os trabalhadores, enfim, as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, não é? Entre os trabalhadores que perderam emprego ou renda, os informais foram mais afetados do que os formais, e a pandemia agravou também a desigualdade de gênero, afetou de forma mais expressiva as mulheres, particularmente as mulheres mães, chefes de família, né, que tiveram que lidar com as escolas fechadas, o que significa filhos sem ter onde deixar seus filhos, filhos sem educação e também sem acesso à merenda escolar, portanto, mais fome. Essa recuperação do PIB, da forma como ela está sendo levada, está gerando pouca reabsorção de emprego de trabalhadores, né? Então, o PIB cresceu, mas o emprego não reagiu muito pouco, praticamente nada, e nada indica que, se essa recuperação se der dessa forma, por aumento do preço das commodities, o emprego vai custar muito a recuperar. Então, a gente tem um tremendo problema pela frente. A gente, há 2 meses atrás, em março, eu fiz parte de uma iniciativa de um grupo de economistas que resolveu redigir uma carta aberta à sociedade, propondo algumas medidas de curto prazo e que definissem prioridades, que o governo definisse prioridades para o combate à pandemia. Basicamente, a partir da percepção de que a gente passou um ano num debate estéril entre fazer distanciamento social, né, ou como se o distanciamento social pudesse ser responsável pela deterioração da economia enfim, piora dos impactos sociais. De fato, o distanciamento social dificulta a retomada da economia, mas é impensável que possa haver retomada da economia sem que a pandemia esteja controlada e, portanto, isso é um falso dilema. Todo o esforço deve estar centrado na contenção da pandemia, na vacinação em massa, incentivo ao uso de máscaras, distribuição de máscaras gratuitas para a população de baixa renda, distanciamento social definido a nível local, mas coordenado a nível nacional, porque há determinadas iniciativas que deveriam ter sido tomadas e que necessitam de coordenação nacional. Enfim, nada disso foi para frente. O que a gente está vendo agora é uma certa promessa de aceleração no ritmo da vacinação, a ver, né, como é que isso avança. Acho que tem alguma perspectiva de que daqui até o fim do ano a gente esteja numa situação um pouco mais alentadora, mas o fato é que o Brasil sai mal, quando sair da pandemia, sai mal posicionado no cenário internacional. Nós tivemos
enfim, vários problemas, mas dentre eles, pensando no cenário externo, duas situações muito, muito ruins. Quer dizer, a primeira foi a desvalorização, a deterioração do nosso capital, de um capital importante que o Brasil tinha no cenário internacional, que era o soft power, né? A capacidade de participar dos fóruns internacionais de forma construtiva, de apresentar agendas, uma diplomacia bastante sofisticada e muito reconhecida internacionalmente pela sua capacidade. Então, o Brasil vinha, especialmente da primeira década desse milênio, com uma postura de participação mais ativa que nos dava uma boa possibilidade de intervenção no cenário, nos fóruns internacionais, e, enfim, isso está desgastado, está perdido. A pergunta que você fez no início, como a gente quer participar desse novo cenário, é uma pergunta que, enfim, encontra respostas muito diferentes. O que a minha agenda, o que eu gostaria de ver é o Brasil voltando àquela capacidade de mobilização, de influência, de articulação, para reforçar as instâncias multilaterais. Eu acho que, particularmente, a gente tem que estar preocupado com o papel da OMS, que desempenhou, eu acho, uma função muito aquém do que deveria ter, poderia ter desempenhado nessa pandemia, mas a gente sabe também que outras pandemias virão e que, portanto, essa vai ser uma instituição importante. A outra instituição é a OMC. O Brasil era um dos 4 principais players em termos de negociações e de busca de entendimento na OMC no início da década passada, e hoje em dia perdeu muito da sua relevância. Eu acho que recuperar a OMC e juntar aí na agenda da OMC, incorporar na agenda da OMC essa discussão sobre comércio internacional de produtos farmacêuticos, de produtos, de equipamentos de proteção, de vacinas. Essa é uma agenda que já está na OMC, porque o tema de propriedade intelectual está lá, mas também a questão das restrições à exportação. A gente viu que o que dominou nesse período foi falta de cooperação, ao contrário do que a gente esperava. Mesmo em blocos de comércio, né, bastante consolidados como a União Europeia, a gente viu os países barrando exportações entre eles, a circulação de equipamentos de proteção, por exemplo, de medicamentos, de vacinas. Então, enfim, a gente precisa recuperar a capacidade de cooperação internacional, né? A pandemia, como pela sua própria característica, exige algum nível de coordenação internacional, e eu acho que o Brasil pode jogar um papel aí. Outro papel no comércio internacional, nós ficamos alijados dos movimentos de integração comercial internacional. Parecia, em meados de 2019, que a gente ia dar um salto importante com o acordo com a União Europeia, mas aí veio um outro problema, que é a nossa agenda ambiental, que impede que nós sejamos aceitos em qualquer acordo relevante com países em desenvolvimento que tenham essa preocupação. Então, é claro que eu acho que a nossa política ambiental tem que mudar pelo nosso próprio interesse, pelo fato de que, enfim, afeta a vida dos brasileiros, afeta o nosso regime hídrico, afeta as nossas possibilidades energéticas, mas afeta também as nossas relações internacionais. E nenhum movimento importante vai poder ser feito enquanto a gente não recuperar uma política ambiental que pregue o respeito às nossas próprias leis, às regras e aos nossos compromissos internacionais. Então, a gente não vai contar com esse apoio de uma economia mais integrada ao mundo na retomada. A gente pode contar com o preço das commodities, como está acontecendo agora, mas que isso está totalmente fora do nosso controle, né? E, portanto, se a gente não estiver embarcando no novo superciclo e estivermos só numa fase de ajuste de preços, isso daqui a pouco vai se encerrar. Eu acho que eu fico por aqui
e, enfim, depois estou à disposição para os debates. Fantástico, Sandra, muito obrigado. Caramba, você já trouxe aí muitos dos temas que eu acredito que os nossos colegas também vão se aprofundar. Queria destacar alguns deles, se você me permite, que eu considero assim fantásticos para a gente discutir, né? Esse último ponto que você trouxe da agenda ambiental, né? A pandemia deu uma certa distorcida no tempo para a gente, né? Um pouquinho antes da pandemia de fato se alastrar pelo mundo, né, a gente vinha numa discussão sobre a Amazônia muito grande. Isso super recente, a gente está falando de 1 ano e meio atrás. Era a capa de todos os jornais do mundo. Isso, a sorte foi que a pandemia veio para encobrir essa discussão que estava se tornando insustentável, né? E quando a pandemia deixar de acontecer, inevitavelmente essa discussão voltará à tona, né? Ela está à tona, ela continua existindo, né? Talvez não no olhar do grande público mais, né, quanto estava pré-pandemia, mas com certeza a agenda ambiental, assim que a questão de crise humanitária mundial se resolver, ela vai tomar o protagonismo de novo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, acho que essa fala, né, do protagonismo que a gente perdeu nessa agenda, ela é muito, muito pontual e sensível. A outra é a questão das desigualdades, e até nisso eu já passo também a bola para o Michael. Né, de fato, né, a pandemia tem impactado as pessoas em níveis diferentes, né? Tem aprofundado questões seculares, milenares que a gente passa não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E queria que o Michael pudesse explorar um pouquinho nessa questão das desigualdades e também como ele tem enxergado esse momento. Refaço as perguntas, né, de como está o momento em relação à economia, se por um lado estão celebrando certas questões como o PIB, temos outros milhões de indicadores que também não estão num nível que a gente gostaria de estar nesse momento, né? Então, como você tem enxergado e caminhando para um momento de vacinação em massa, que a gente conseguir passar por isso, torço para que seja em breve, em que posição que o Brasil se encontra quando isso acontecer. Obrigado, Michael, mais uma vez pela sua presença, passo a palavra. Muito obrigado, Léo. Obrigado também aqui pelo convite do Ethos para estar participando aqui dessa conversa com vocês hoje. E obrigado também pela presença do Ricardo Henriques, da Sandra também. A exposição da Sandra foi simplesmente fantástica, aprendi muito aqui sobre várias coisas. Bom, vamos lá, pessoal. A gente está vivendo um momento relativamente caótico, né? A crise humanitária que a gente está passando aqui no Brasil é extremamente triste e essa situação, ela reflete uma série de más escolhas, né, que a sociedade tem adotado, a sociedade brasileira tem adotado, não só atualmente, mas já faz alguns anos, né? Se a gente olhar mais estritamente para a situação atual, a gente vai perceber ali o governo federal, né, adotando uma série de más escolhas, né? A gente tem uma crise enorme aí de liderança e de gestão, né, de articulação entre, por exemplo, o governo federal, estadual e municipal na condução dessa pandemia. E a gente também tem um negacionismo à ciência. E, de certa forma, todo esse conjunto de más escolhas que a sociedade brasileira recorrentemente adota tem cobrado um custo, né? E o custo a gente está vendo aí que são milhares de vidas. E, além disso, o Brasil virou uma referência, né, mundial de como administrar mal uma pandemia, tá? E isso é uma coisa muito interessante, porque se a gente olhar ali para a década de 90, quando teve a pandemia da AIDS, o Brasil foi uma referência, né? Então, essa situação é muito curiosa em diversos fatores e muito triste, né? Você tem um lado positivo que a gente pode ver desse fato de ter deixado a pandemia ocorrer da forma que ocorreu, sem o cuidado que merece, é que para as futuras gerações, quando infelizmente vierem outras pandemias no futuro, o Brasil vai ser apontado, né, como um caso aí
de grande aprendizado, né, de que você não pode deixar uma pandemia, por exemplo, ocorrer sem ter uma organização, uma articulação e liderança, né? Então, a gente, de certa forma, para as futuras gerações, a gente vai deixar organizado aí, né? Em uma série de medidas de como coordenar de forma mais eficiente uma pandemia. E espero, né, que o caso brasileiro sirva, né, de aprendizado, não só para a sociedade brasileira, mas como para outros países no futuro, de pensar uma melhor coordenação. Você tocou um ponto importante quando você estava discutindo a questão ambiental, que eu achei interessante que você falou, né, que a pandemia encobriu a discussão ambiental. E uma coisa muito interessante que eu tenho notado atualmente, não só a pandemia, mas também as peripécias do governo federal acabam encobrindo várias discussões importantes, né? A gente abre o jornal e, infelizmente, que a gente tem ali o nome do nosso atual presidente em todas as páginas, né? E, infelizmente, isso está encobrindo diversas outras discussões que seriam importantes a gente endereçar e pensar com cuidado. Tá? A sociedade brasileira é uma sociedade que tem um abismo social muito grande, tem problemas gravíssimos, e de uma hora para outra a gente meio que parou de discutir nossos problemas estruturais para ficar perdendo um pouco de tempo com peripécias do presidente. Então isso é muito triste, essa situação é lamentável, mas também tem alguns legados, tá? Por exemplo, no início desse ano, o pessoal do INSPER, onde que eu trabalho atualmente como pesquisador, lançou um livro que foi organizado pela Laura, tentando procurar analisar os legados que essa pandemia vai deixar para a sociedade, tá? E eu participei desse livro juntamente com o professor Sérgio Firpo, procurando ali analisar a agenda racial. E é interessante porque, assim, o nosso principal argumento nesse capítulo, a gente vai dizer, é que a pandemia vai deixar legado uma ampliação do debate racial. E como que isso ocorreu? Se a gente pegar e olhar lá para o começo do ano passado, houve um extenso debate sobre o porquê a população negra estava morrendo mais do que a população branca, né? Quando a pandemia começou a se espalhar em vários países do mundo, começou a perceber ali que não só os negros, mas como outras minorias, estavam morrendo bem mais do que a população branca. E aí foi se entendendo, né, os mecanismos por detrás dessas mortes, que era basicamente vulnerabilidade social, né, os negros, as minorias também têm maior comorbidade, e discriminação também. Mas o interessante foi que, por exemplo, se a gente analisar o caso americano, quando os dados, né, da Covid por grupo racial começou a aparecer na mídia, essa discussão foi se ampliando, foi se aquecendo, né, e até que veio a morte do George Floyd, que foi o estopim, né, que levou a maior onda de protestos antirracistas da história. E isso é interessante em diversas dimensões, né, porque se você parar para imaginar o contexto americano, né, com todas essas relações raciais, né, todo aquele debate racial do contexto americano, uma pandemia, na maior pandemia da história americana, os negros estavam saindo na rua juntamente com os brancos, né, numa manifestação antirracista, né. E isso foi também interessante porque percorreu ao mundo. Se você olhar, por exemplo, a Inglaterra, se você vê lá, né, uma proporção significativa da população também sendo nas ruas, né, derrubando estátuas e se manifestando em relação à agenda racial. Isso chegou também no Brasil, tá, esse debate. O Brasil já vinha ali em um processo de conscientização lento e gradual, desde as cotas raciais, né, sobre os desafios da agenda racial. O que a pandemia fez foi mudar o patamar
do debate racial brasileiro, tá? Então, você pega aí várias lideranças negras começaram a ter mais espaço para expor seu posicionamento, sua visão, né? A sociedade ampliou, né, a conscientização a respeito dos desafios raciais. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem interessante é que a palavra racismo estrutural era uma palavra relativamente desconhecida, né, entre os brasileiros, e no ano passado virou uma palavra da moda, né? Hoje você vê todo mundo destacando, né, a palavra racismo estrutural, muitas vezes nem entende o que é, mas e isso é um ponto positivo, porque a partir do debate, né, a gente pode começar a pensar em formas e alternativas de criar uma sociedade mais justa, né, de pensar ali mecanismos de superar nossos problemas históricos, tá? Mas, por outro lado, se de uma perspectiva, de um lado, a gente tem esse ponto muito positivo, que é a inflexão, né, o debate racial começou a vir para o centro, né, da discussão no Brasil, se aqueceu muito. Por outro lado, tem uma questão que é qual que vai ser a natureza desse debate, tá? Será que a gente vai conseguir construir um debate inclusivo, construtivo, baseado em fatos, evidências, e dessa forma a gente consegue ir superando, né, esses desafios não raciais, mas sociais no Brasil, tá? Ou será que a gente vai ter um debate mais conflituoso, tá? Que é uma hipótese que eu levanto, que é o seguinte: a hipótese, por exemplo, de você começar a ter uma certa polarização racial no Brasil não deve ser descartada, tá? Por máximo que talvez seja uma hipótese, talvez o risco seja pequeno, mas não deveria descartar, porque imagine só, se você olhar a sociedade brasileira 10, 15 anos atrás, você não imaginava que ia ter uma polarização política, por exemplo, tão acentuada, tá? Esquerda, direita, esse impasse imenso que virou a sociedade brasileira. A sociedade foi criando mecanismos aí que tem levado as pessoas a se polarizar de forma muito fácil, né? Você olha, por exemplo, as redes sociais, os algoritmos, etc. Então, atualmente, a sociedade se polariza fácil, cria grupos antagônicos de forma muito fácil. Então, o mesmo poderia acontecer, por exemplo, com as relações sociais, tá? Virar uma coisa ali, brancos entre negros, por exemplo, não é uma hipótese, por exemplo, que eu descartaria. Então, se de um lado a gente está vendo nesse momento que é muito interessante de trazer essa discussão dos desafios raciais, desafios sociais, para o centro, né, do debate, por outro lado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e dar atenção a esse tema para a gente conseguir construir, né, um debate saudável e que nos ajude, né, a avançar nessa temática, tá? Porque um dos problemas que a gente sabe da polarização é que o debate saudável acaba ficando de lado, né? Por exemplo, se você olhar para a questão política, se você começa com um argumento, você algumas vezes é visto como da esquerda ou da direita, seu argumento passa despercebido, né? Então, isso eu acho que não leva a nada, então a gente deveria evitar ao máximo uma piora nas relações raciais do Brasil, tá? Então, além disso, né, a pandemia trouxe muito uma visibilidade para a questão estruturais que a gente tem, tá? Da pobreza no Brasil, que a gente não consegue superar, tá? A taxa, né, da pobreza diminui ao longo do tempo, depois vem uma crise e joga milhares de pessoas para a pobreza novamente, tá? A gente tem uma educação que vive patinando aqui no Brasil, a gente não conseguiu melhorar de forma sistemática a educação brasileira, tá? Imagino que o Ricardo talvez vai tocar em maiores detalhes a respeito disso. Então, se a gente pode chamar de legado, a gente também tem isso, né? Que a gente percebeu como que é difícil administrar uma crise, uma pandemia dessa, em um país tão desigual, com um abismo social tão grande, tá? E isso jogou luz, né, para o nosso abismo social, tá? E isso vai permitir
né, se a gente conseguir criar um debate construtivo, que a gente enderece as questões de uma forma bem mais organizada, tá? E, por fim, só para finalizar, o risco que a gente tem é que a pandemia ela não vai acabar com a vacina, tá? Essa pandemia vai deixar sequelas gigantescas na sociedade brasileira, que se não for bem administrada, a gente vai sentir essas sequelas durante anos, tá? Maiores crises, conflitos sociais, etc. Então, é muito, muito importante a gente aproveitar esse momento, tentar construir um debate construtivo e, possivelmente, tentar apostar em melhores lideranças. É isso. Muito obrigado, Michael. Fantástico também sua exposição. Agradeço principalmente aí esse recado sobre a polarização, que realmente tem sido o pior das redes sociais, né? Infelizmente, tudo, até uma questão que deveria ser de consenso, como uma vacina, né? Acaba se tornando algo de um lado ou de outro, infelizmente. Mas obrigado mesmo pela exposição, e para a gente não perder aqui o calor do debate, continuar no nosso tema, queria passar a palavra para o Ricardo, mais uma vez também agradecendo a sua presença. Ricardo, você é uma super referência aí nas temáticas de educação, de desigualdade social. Gostaria que você trouxesse também o seu olhar, à luz de tudo aqui que a gente já está discutindo, como é que você tem visto, né, na questão da educação, qual é o legado que fica, em que momento que a gente está, como é que você tem enxergado também dentro do mercado financeiro, né, esses impactos todos que a pandemia tem trazido. Obrigado mais uma vez. Passa a palavra, Ricardo. Obrigado, Léo, muito obrigado. Por prazer estar aqui na conferência do Edson, prazer estar dividindo essa mesa com a Sandra. Ela não disse, mas a gente já se conhece há algumas décadas. Eu estava olhando aqui a apresentação do Michael. Quando nós nos conhecemos, eu era mais cabeludo que o Michael. Vocês não acreditam, mas é verdade. Tá certo? E muito bom estar aqui com o Michael também, essa geração nova, fantástica de economistas que a gente tem aqui para poder conversar. Me parece assim... A palavra que, Léo, você abriu, Sandra sublinhou, estava totalmente implícita no que o Michael disse. Acho que o quadro é desolador, né? O quadro é desolador. O Brasil se transforma hoje numa referência negativa, né? Como a Sandra trouxe, né? Referência negativa no cenário internacional, referência negativa no quadro ambiental, referência negativa sobre a gestão da pandemia, e eu não vou ficar aqui listando tantos, e num contexto, de um ponto de vista de sociedade, muito curioso, porque a gente tinha alguns elementos para poder ser, ao contrário, uma referência positiva nessas agendas, né? A gente não pode esquecer o que é ter uma estrutura como o SUS, cheia de limitações, evidentemente, mas que permitiria uma abordagem sobre a questão específica da pandemia, como poucos países teriam. Tudo que a gente tem como ativos para poder ser uma referência sobre a questão ambiental. Então, de alguma forma, se conjugou nesse momento que atravessou a nossa realidade como um mundo, né, uma situação em que o Brasil se posicionou contra seus ativos, contra suas potências, né, e sai disso, passa por isso, para a gente sair disso, na situação das mais vergonhosas que existe do ponto de vista do enfrentamento dos desafios que surgem, né. É porque a gente ainda tem muito pouco estudo para medir os impactos, né, o tema da mesa mesmo, os impactos humanitários da pandemia. A gente tem muitas referências, mas poucos estudos, todos trazidos até aqui. É óbvio, como foi dito, que essa pandemia afeta de forma desproporcional os mais vulneráveis, com o nosso traço do racismo estrutural, como o Michael disse, isso ainda fica mais avassalador. Pela primeira vez na história pós-constituinte, a gente viveu um momento em que o trabalho informal não absorveu a crise, né? E ao contrário, além de não ser absorvedor da crise, como sempre foi, ele a população que está no trabalho informal é punida de forma desproporcional, né? Mesmo auxílio emergencial, que bom que conseguimos tê-lo, que conseguiu dar um alívio nesse processo, curiosamente não gerou conhecimento novo no nosso tempo, poderia ter gerado,
A gente, em vez de usar um cadastro como a gente tem, que é o cadastro único, nós usamos um cadastro que é simplesmente um cadastro de gestão bancária, não geramos nenhum conhecimento, mas a gente passou esse período inteiro e não sabe nada sobre como está essa população, como não estava, o que aconteceu. Então a gente podia ter gerado alguma coisa e não gerou. Né? E a gente tem todas as características que a gente sabe que seguem como elementos chaves da nossa desigualdade. Né? A exclusão digital, que nos é muito grave, né? A exclusão bancária, a exclusão dos registros e o que eu vou tentar aqui falar em alguns minutos, especificamente no campo da educação, que nós temos uma dívida histórica, sobretudo quando estamos vinculados ao desafio da sociedade do conhecimento, mas que com a pandemia realmente nos coloca abalados do ponto de vista sistêmico, mas com um enorme desafio de reposicionamento. Talvez a gente não pode esquecer que o Brasil seja um dos países que mais tempo ficou sem aulas presenciais. Tá? Obviamente por uma característica que é de todos os países do Sul, né, o calendário escolar. Né? Os países do Norte iniciaram a pandemia já no fim do seu ciclo educacional, a gente começou logo no início, tá certo? Mas sobretudo pelos agravantes que se derivaram da péssima condução da agenda da pandemia. Então, isso nos fez ficar numa situação curiosa. Evidentemente, as redes públicas, tanto municipais como estaduais, fizeram o melhor possível. Acho que fizeram muita coisa em 2020, não dá aqui para ficar fazendo um balanço disso, mas a gente não pode cair nessa coisa negacionista que as pessoas não ficaram paradas, as redes avançaram, mas o máximo ainda é muito pouco diante do que a gente tem como desafio. E é óbvio que se coloca hoje que em 21 ainda dá tempo para lidar com isso. Tá? Ainda dá tempo. Mas o tamanho das perdas de aprendizagem é gigantesco. Tá? E aí eu estou só querendo tratar isso, porque a gente pode ter, como temos pouquíssimas referências, mas a gente tem alguma referência agora. A gente teve um estudo conduzido pela FGV, e um estudo agora recentíssimo, conduzido pelo Ricardo Paes de Barros, do INSPER, a Laura Machado, em parceria do INSPER com o Instituto Unibanco, que meio que está tentando, vamos dizer, a melhor ciência disponível para medir essas perdas. Né? O ideal seria termos avaliações somativas, saber o que aconteceu com os alunos, comparar quais são os seus déficits. A gente não tem esses instrumentos, só teve num estado do Brasil que fez, que é São Paulo, mas o Ricardo Paes de Barros conduziu um estudo com a melhor referência bibliográfica que nós temos, a melhor experiência que nós temos mensurada sobre quais são os efeitos de suspensão das aulas, o que acontece em férias, o que acontece em situações limites de crise como guerra, tudo que a gente tem na literatura, certo? E tentou medir isso. E estimou uma perda de aprendizagem, não estou nem falando de evasão, se der eu ainda falo disso, mas uma perda de aprendizagem que só no ano de 2020, a perda já realizada, é algo como 9, 10 pontos em língua portuguesa e matemática na escala SAEB. Já dou uma noção do que é isso. E se a gente seguir 21 no padrão que a gente teve em 20, né, isso vai significar mais ou menos 16 pontos de perda em língua portuguesa e 20 pontos de perda em matemática, nessa escala chamada do Sistema de Avaliação Básica, de Avaliação de Educação Básica. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte, tá? Se a gente perder realmente isso, e essa medida é para uma geração, desculpe o detalhe aqui, que terminou o ensino fundamental em 2018 e, portanto, cursou o primeiro ano do ensino médio em 2019, o segundo em 2020 e agora está cursando o terceiro. Se a perda for desta magnitude, é equivalente ao seguinte, Léo, Sandra e Michael, ao que tudo que historicamente se agrega de aprendizagem em matemática e língua portuguesa ao longo de todo o ensino médio. Então, pode ser que essa geração saia nesse período, tendo passado 3 anos, não agregando nenhum valor em termos de aprendizagem. Isso será devastador e, sem dúvida, mais um elemento dos que você estava falando, desolador. Tá? E uma questão chave, né? O maior do problema é as aulas suspensas, um período gigantesco, meses, né? Um ano de aulas suspensas. Como eu disse, o efeito de tentar fazer com o ensino remoto de forma compensadora. No entanto, a gente sabe o seguinte, não só a gente sabe que o ensino remoto ele tem
uma eficácia baixa na literatura internacional para poder gerar aprendizagem, mas a gente sabe que ele é totalmente dependente do engajamento dos estudantes. Tá? E a gente tem uma outra métrica, só para a gente tentar aquilo que o Michael disse, vamos tentar algumas evidências, temos poucas, mas vamos conversar com evidências e menos com os achismos todos. Então, nessa perda toda, a gente também vê uma enorme heterogeneidade. Né? E aí acontece o seguinte, a gente consegue medir pela PNAD Covid, que saiu do ano passado, qual é o grau de engajamento dos estudantes. Né? E aí, engajamento no remoto, capacidade de ficar estudando e seguir estudando. Tá? E aí a gente vê o seguinte, o limite dessa história e a gente está pegando jovens de 15 a 17 anos. Jovens que chegam a um grau de engajamento somente em torno de 20%, 22% daquilo que seria esperado. Tá? Qual é o perfil desses jovens? Só para eu te dizer, 84% desses jovens que têm esse baixíssimo engajamento são homens, 91% são negros, então majoritariamente homens negros. Uma parte significativa, 20% na área rural, com uma renda per capita familiar de torno de R$300, com os pais no máximo até 8 anos de escolaridade. Quando a gente pega outra ponta dessa história, os que tiveram, pela PNAD Covid, alto engajamento. Alto engajamento é na faixa de 80% de engajamento. Tá? Qual é o perfil disso? 68% de mulheres, 94% de brancos, 100% urbano, renda familiar em torno de R$3.600 per capita e pais com pelo menos 8 anos de ensino médio. Então, esse perfil, que é o perfil do traço estrutural da nossa desigualdade, altamente punitivo para homens negros de famílias com baixa escolaridade, menos desigual, menos punitivo para mulheres brancas no sistema de ensino, mulheres brancas com renda alta, com filhas de alta escolaridade, ele, por definição, seria esperado, só que a gente conseguiu medir isso, tá, pela PNAD Covid, e ver o seguinte, é a este grau de intensidade que nós temos. Pode ser que os jovens estejam perdendo o equivalente a que todos os jovens anteriores acumularam ao longo do ensino médio, e isso com esse grau de heterogeneidade. Sobre isso, só para concluir, a gente tem um aumento também visível, ainda não mensurado, sobre a evasão. A escola já fazia pouco sentido, né? Você ficar um ano e pouco sem ter aula, a probabilidade dessa evasão ser grande e, obviamente, ela tenderá a incidir de forma desproporcional sobre os mais vulneráveis e tendo, no geral, um impacto aí do tipo nem, sobre os filhos dos trabalhadores informais, os negros que estão nas periferias urbanas, etc. Então, o que a gente tem? A gente tem uma dívida enorme com essa juventude, tá? E eu extrapolaria, só para a gente pensar a juventude, numa geração. A gente está falando de crianças de 4 a 5 anos, a jovens a 18, 19, 20 anos. Essa geração inteira está submetida a essa condição absolutamente inusitada, desconhecida, perturbadora, que é ficar tanto tempo sem aula, né? E a gente vai fazer com que essa geração... Como é que a gente vai lidar com ela? E aí a gente precisa pensar o seguinte, precisamos ter agendas de curto prazo. Agendas de curto prazo para dar conta desses jovens que estão aí. Né? Agendas que têm a ver com aceleração escolar, que têm a ver com busca ativa, com agendas intersetoriais para poder dar bolsa para os meninos estudarem no segundo semestre desse ano e o ano que vem. Certo? E várias agendas pedagógicas associadas, mas mais do que isso, a gente tem que lembrar que a gente terá um efeito de uma cauda longa dessa pandemia sobre essa geração como um todo. Tecnicamente, seria essa coorte que a gente está vivendo, que está na escola. Se nós não começarmos a fazer algo urgente em 21 de forma mais coordenada, e algo que terá que ser feito em 22, 23 e 24, portanto é de médio prazo, possivelmente a gente comprometerá neste efeito de cauda longa, uma geração como um todo e com seus impactos inevitáveis sobre produtividade, sobre inserção no mercado de trabalho, sobre condição de saúde, sobre situações de violência. Então, o que acontece, para concluir, é que nós já tínhamos uma dívida educacional gigantesca. Tínhamos que fazer muito para colocar o Brasil na fronteira da sociedade do conhecimento. Estávamos distantes. Parênteses, melhoramos ao longo dos últimos 30 anos, só que melhoramos numa velocidade aquém do que precisávamos. Então já tínhamos que continuar a acelerar a velocidade da melhora. E essa pandemia atravessa
a população em idade educacional numa intensidade que a gente tem que fazer tudo o que a gente já tinha que fazer e ainda muito mais e melhor do que a gente fazia até agora. Será que a gente está à altura desse desafio? A gente precisa do Ministério da Educação que coordene a política. A gente precisa de ter uma agenda coordenada na esfera federal, estadual e municipal. A gente precisa ter um acordo de sociedade sobre prioridade da educação. Basicamente, concluo dizendo que o país tem que cair em si. Tem que cair a ficha que, se a gente acredita que a educação é a porta de entrada para os direitos como um todo, não é um direito maior ou menor, é simplesmente a porta de entrada para viabilizar o resto do conjunto dos outros direitos que nós temos, essa sociedade brasileira ou se coloca em acordo que precisamos historicamente enfrentar nossas desigualdades, historicamente enfrentar as dívidas de educação, mas agora, de forma avassaladora, temos que cair a ficha é uma expressão antiga, né? Não sei como é que ela é atual, mas nos dá conta de que a gente precisa enfrentar o desafio educacional, ou pode ser que, se a gente não fizer isso relativamente rápido, que de uma forma muito perturbadora a gente esteja punindo uma geração como um todo no futuro próximo e imediato. É meio isso que eu queria para provocar aqui a nossa conversa, Léo. Olha, Ricardo, minhas palmas aqui virtuais, mandou muito bem, obrigado mesmo. Como o tempo está super curto e assim, eu faço questão que a gente, como o debate está muito quente, assim, vale a pena a gente ter pelo menos mais um minutinho de cada um de vocês. Vou passar a bola já direto para a Sandra. Sandra, continua aí, acho que tudo que o Michael, que o Ricardo falou. E quais são as soluções? Como é que a gente continua? Passa a bola já. Eu acho que a gente, entre o que a gente percebe que precisa ser feito, né, a agenda que deveria ser adotada, correndo, e já estamos atrasados, e aquilo que a gente vê que o debate público, mais do que isso, as tendências de políticas, opções de política desse governo, deixam uma distância gigantesca, né? Eu acho que o grande desafio é justamente como, nesse contexto político, a gente consegue avançar em alguma direção. Então, acho que, por exemplo, o Ricardo estava falando sobre a agenda urgente para ensino, particularmente ensino médio, e um artigo dele no jornal essa semana que falava sobre a prioridade do governo na área de educação em discutir ensino à distância, né? Então, assim, no meu caso, quer dizer, eu percebo, assim, a minha área de atuação, que é mais a área internacional, eu percebo que assim, a mudança, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores já trouxe um pequeno alívio, né, pelo menos uma tendência à normalização das nossas relações internacionais. Agora, esse é um passo muito, muito curto, porque se não muda a agenda de políticas domésticas, não adianta fazer propaganda, né, ou florear a nossa situação. É muito difícil, há muito pouca latitude para negociar qualquer coisa no cenário internacional. Mas a minha esperança é que os gargalos vão ficando tão claros que seja necessário fazer alguma coisa. A gente vai ter uma campanha eleitoral ano que vem que permite que essas questões apareçam. E eu acho que é importante que a gente se organize para trazer agendas com recomendações bastante concretas e com evidências contundentes sobre a necessidade de mudar o rumo das coisas, né? Uma coisa que eu queria perguntar para o Michael e para o Ricardo, o quanto que a ausência do censo impacta a disponibilidade de informação na área de política econômica social, né? O que vocês conseguem contornar a ausência do censo com outras informações? Passar a palavra para o Michael, já agradecendo, Sandra, muito obrigado pelas contribuições, foram fantásticas. A gente faz aí mais uma
uma fala do Maico e do Ricardo, respondendo essa pergunta quentíssima. Já agradeço mais uma vez, Sandra. Michael, e aí? Obrigado, Léo, e obrigado, Sandra, por essa pergunta, porque é um tema extremamente importante para a gente atualmente, né? O censo, ele tem uma importância para a política pública gigantesca, né? É uma das bases de dados mais ricas que a gente tem, tá a nível municipal, tá? Dá para você ver ali o comportamento da estrutura social brasileira, socioeconômica brasileira em diversas dimensões, né? E não dá para suprir o censo com outras bases de dados, definitivamente não dá, tá? Então, para você pensar, por exemplo, a gente vai pensar na vacinação, o censo te ajuda ali, por exemplo, a ver a estrutura etária da população de cada município, né? E assim conseguir desenhar uma melhor política de vacinação, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um censo mais atualizado, a gente conseguiria perceber ali o grupo, né, de uma forma bem melhor, né, para fazer o endereçamento dessa política. Então, assim, o censo demográfico é uma das principais bases de dados que a gente tem, tá? E obrigado por essa pergunta, porque é muito importante mesmo conscientizar a população de que é uma base muito importante, a gente tem que avançar com isso. Então, eu acho assim, de todas as falas e dessa ótima conversa que a gente está tendo hoje, e a gente percebe, né, que a gente tem vários desafios aí, não só agora, mas no médio e longo prazo, né? Eu costumo pensar que o Brasil, né, já estava se deteriorando nos últimos anos, né? E a Covid-19 acentuou esse processo de deteriorização do Brasil. Juntamente com essa pandemia, diversas outras crises podem se estourar aí nos próximos anos, né? Se a gente não conseguir estruturar a sociedade de uma forma mais eficiente, de uma forma mais organizada, tá? E eu acho que o Ricardo, assim, tocou num ponto, assim, muito importante, que é fundamental, que a gente vai precisar fazer muito mais e melhor agora, tá? E colocando em outras palavras, a gente vai precisar cada vez mais ser mais eficiente, tá? A gente tem um problema de fiscal aí, que só está se agravando, né? Então, a gente tem que também pensar como desenhar e como implementar as políticas públicas com o maior impacto possível, tá? E nisso tudo, trazendo uma outra fala do Ricardo também, que foi muito boa, da população cair a ficha, né? Por quê? Por exemplo, não só em relação à educação, mas a gente tem vários desafios na sociedade que muitas vezes, da forma que você vai tentar endereçar aquele desafio baseado em evidência, baseado em uma política pública, né, que teria um maior impacto, e às vezes o maior desafio é a emoção, né, e tudo no Brasil acaba sendo politizado, de alguma forma. Então, às vezes você tem ali uma política que vai ter maior impacto social e essa política, às vezes, não vai para frente por questão de, por ser, deixar a emoção se aflorar e deixar, né, se politizar tudo na discussão brasileira. Então, talvez, né, seja uma coisa importante a gente pensar em mecanismos de construir um debate mais construtivo, tá? Porque o debate público brasileiro está longe de ser construtivo, tá? E toda a sociedade brasileira tem responsabilidade nisso, tá? Os acadêmicos, por exemplo, têm a responsabilidade de que muitas vezes fica ali só na sua bolha, conversando entre si, e não tenta levar uma discussão acadêmica para a população, tá? A mídia também tem um papel importantíssimo nisso. Semana passada eu dei uma aula na Folha e estava falando para o pessoal da Folha, economia não é só PIB, inflação, Banco Central, essas coisas. Tem outras discussões importantes e o jornal precisa levar essas discussões mais para frente, tá? Então, a mídia acaba muitas vezes numa discussão muito conjuntural
e esquece o estrutural, tá? E o que é o estrutural? Como que a gente consegue transformar a sociedade? Investindo mais em educação, tá? Investindo mais nas pessoas, e isso vai ter um retorno lá na frente. Então, a gente, como sociedade, precisa se repensar, tá? E essa crise, essa pandemia, é um ótimo momento para se repensar como sociedade. Bom, é isso, e agora eu vou passar a palavra para o Ricardo. Michael, muito obrigado pela sua fala. Ricardo, eu vou te pedir 1 milhão de desculpas. Eu espero que a sua primeira fala você se sinta já contemplado, e também que a resposta do Michael também você se sinta contemplado para a pergunta da Sandra. A gente infelizmente está com o tempo estourado, mas eu só tenho a agradecer demais por tudo que vocês trouxeram aqui de discussão. Essa discussão obviamente não acaba aqui, então mais uma vez obrigado, Sandra, Ricardo, Michael. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Não se esqueça de inscrever-se nos canais do YouTube, do Instagram, todas as redes sociais do Ethos, para poder acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui na Conferência Ethos até o final do ano. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Pensar, sorrir, abrir, fechar, prender, unir, subir, voar, comer, dormir, beber, sonhar, ler, sentir, partir, amar. Aço é ação. Aço é ArcelorMittal. Somos parte do maior grupo produtor de aço no mundo. Somos milhares de pessoas trabalhando para evoluir, inovar, proteger, cuidar. Somos ArcelorMittal, criando aços inteligentes para um mundo melhor. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes.
Porque na Ball somos uma só família. Uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais corriqueiras, àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. At Heineken, we are all brewers at heart. To brew is something rather special. We bring together natural ingredients under the perfect conditions and transform them into something the world loves. As brewers, we also bring people together. We've always believed the best moments in life are those we share with others. Passion, enjoyment, and respect are in our DNA. But we want to be equally great at making a positive impact in a world that is facing huge challenges. Climate change, water scarcity, inequality, poverty. Over the past decade, together with our extended family, we have worked to brew a better world. We've made considerable progress, but in the coming decade, we want to raise the bar even higher, setting ourselves on a path to carbon neutrality across our value chain, maximize circularity, and replenishing the water we consume where it matters most. We will brew a culture that embraces inclusion and diversity, foster a workplace that is both fair and safe, and support communities where we can make a difference. And we will continue to advocate for moderation, address the harmful use of alcohol, and offer 0.0 alternatives so people always have a choice. At Heineken, we know that while ambitions inspire us, it's our actions that define us.
We are brewers and doers. Our journey requires the very best ingredients, our people and partners. We invite you to join us in raising the bar for a responsible, fairer, and healthier society. Together, we will brew a better world. Cheers to that. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você.